Bem, galera, agora a gente começa o módulo 7, que é a cinemática vetorial. Como eu já tinha dito, todas as grandezas da física interessantes, as mais importantes, são grandezas vetoriais. Então é super importante que vocês aprendam a trabalhar com vetores, porque o vestibular vai cobrar isso de vocês. Tranquilo? Então vamos resolver aí o primeiro exercício, que foi extraído da apostila de vocês. Pode-se calcular a velocidade com que, por exemplo, um corpo chega à base de um plano inclinado com 30 graus com horizontal, tendo partido do repouso do seu topo. Tal plano inclinado, tendo 40 metros de extensão, é suposto sem atrito e adota-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Assim que o nosso cálculo, g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Pode-se concluir que a velocidade do corpo ao chegar na base desse plano em metros por segundo é. Então vamos lá, vamos desenhar para ver o que está acontecendo. Lembra? Sempre tenta colocar em desenhos para enxergar melhor o que está acontecendo, que aí você consegue resolver melhor. Ou seja, um plano inclinado de 30 graus e um bloco 30 aqui em cima. Tranquilo? Eu sei que essa distância aqui vale, ele coloca aí 40 metros. 40 metros. E aí ele fala o seguinte. Ele fala 40 metros de extensão, é suposto sem atrito, adota-se g igual a 10 metros por segundo. Primeiro, vamos ter que trabalhar com decomposição de vetores, porque o g está para baixo. Só que ele vai assumir uma aceleração, a projeção desse g, nesse sentido aqui. Esse ângulo é os mesmos 30 graus que está aqui, semelhança de triângulos, galera. Isso aqui vocês vão precisar saber no plano inclinado. Ou seja, para eu descobrir não é esse ângulo que vai ser igual. Para eu descobrir essa projeção aqui, nessa direção, que é a aceleração que eu quero, tranquilo? Eu vou ter que fazer essa projeção aqui, que é o seno, vai ser igual a g vezes o seno do ângulo alfa, que ele dá aí. Mas já tem uma dica que ele dá para você usar. Confundiria se ele colocasse seno e cosseno. Ele dá uma bela de uma dica aí para vocês. Substituindo o g, que é 10 vezes o meio, que é o 0,5 que ele põe aí, então a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração nesse sentido. É a projeção do vetor nesse sentido. Tranquilo? É só esse que você se interessa, porque esse está no sentido do movimento de 40 metros aqui que ele fala para você. Ou seja, equação do sorvetão. Tranquilo? Ela é MRV, ou seja, ΔS ele pergunta o tempo, não é isso? Na verdade ele pergunta a velocidade. Vamos concluir que a velocidade do corpo vale em metros por segundo, mas eu não sei o tempo que ele leva para descer, então eu tenho que usar o sorvetão. ΔS vai ser igual a V0 vezes o T mais A sobre 2 T quadrado. Eu não sei quanto vale esse tempo, mas eu sei que o ΔS vale 40. Eu sei que o V0 é igual a 0, porque o bloquinho começa na posição velocidade inicial 0, então lá em cima está com velocidade inicial 0, só depois eu solto e ele começa a acelerar com essa projeção de g igual a 5, tranquilo? E então isso aqui é igual a 0, que vai ser igual a 5 sobre 2 vezes o t quadrado. Simplificando isso aqui, vai dar 8, 8 vezes 2 dá 16. Então t vai ser igual a raiz de 16, que é igual a 4 segundos. Ou seja, eu demorei 4 segundos para percorrer os 40 metros. Agora, para descobrir a velocidade, eu uso a equação da velocidade do MRV. Vf vai ser igual a V0 mais o A sobre T. A aceleração positiva que está no sentido do movimento, está aumentando a celeridade, aumentando a velocidade. Velocidade inicial é igual a 0, então Vf vai ser igual a aceleração, que é igual a 5, perdão, vezes o tempo, que é igual a 4. Isso vai ser igual a 20 metros por segundo, que é a alternativa E, a correta aí. Tranquilo? Vamos para o exercício, segundo exercício desse módulo aí, galera. Dá o fiscar, também da apostila de vocês, né? Nos esquemas estão representados a velocidade V e a aceleração de um ponto material P. Quando você olhar para os desenhos, vocês vão ver que eles estão sendo representados por vetores, lembra? O vetor precisa de um módulo, que é a medida do vetor, módulo, uma direção e um sentido. Precisa dessas três definições para eu conseguir definir um vetor, ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa que o módulo da velocidade desse ponto material permaneça constante. Isso está extremamente ligado com o movimento circular uniforme. A gente viu que no movimento circular uniforme o módulo permanece constante, mas eu tenho uma força
E se eu tenho uma força, eu tenho uma aceleração centrípeta, apontando para o centro. Tranquilo? Porque toda força, eu tenho uma aceleração. Ó. F é igual a m vezes a. Princípio fundamental da dinâmica. Eu só vou ter uma força se eu tiver uma aceleração. Está aqui. Ou seja, eu tenho uma aceleração apontando para o centro. Eu vario o módulo, embora eu varie a direção e o sentido? Não. O módulo da velocidade do MCU é constante. O que está variando é a direção e o sentido. Então, essa aceleração só pode ser centrípeta. A única alternativa que diz isso é a C, que ele coloca a aceleração para cima e a velocidade para o lado. Vamos dar uma olhada na alternativa A. O que ele fala na alternativa A? A alternativa correta é a C. Ele fala que a aceleração está para cá e a velocidade está para cá. Se eu usar um modelo de projeções, se eu projetar essa componente da aceleração para cá, eu vou ter uma variação do módulo da velocidade, está no mesmo sentido, então eu vou variar. Tranquilo? Então a alternativa A está errada, eu vou variar a aceleração da velocidade. A mesma forma a B, só que agora ao invés de eu aumentar, ele está aqui, ó. Tenho a aceleração aqui e a velocidade aqui. Só que quando eu faço a projeção aqui, ao invés de eu aumentar, eu vou estar sempre diminuindo. Lembra? Velocidade e aceleração em sentidos opostos. Tranquilo? Na D, isso já é claro vocês verificaram, que eles já estão em sentidos opostos. E na E, eu não precisei nem projetar para explicar para vocês por que um módulo aumenta, porque eles estão no mesmo sentido. Ou seja, aceleração e velocidade no mesmo sentido. A velocidade vai aumentar com o tempo, o movimento acelerado. E a aceleração no sentido oposto da velocidade é o movimento retardado. O módulo vai frear, como se você freasse o seu carro. Tranquilo? Então a única alternativa que sobrou é a C, que descreve o MCU, que é o movimento circular uniforme. Onde eu tenho que ter uma aceleração, porque eu tenho uma força centrípeta puxando para o centro, mas eu não altero o módulo da velocidade, ele sempre permanece constante. Para o exercício 12 agora da Unifesp, é o último exercício desse módulo, não é um exercício difícil, não é um exercício tranquilo. O que ele fala? A figura estão dados os vetores A, W e V. Dá uma olhada aqui comigo. Então vou desenhar o A, pá. O A, o W, que se você prestar atenção vai ser paralelo, e o V para baixo aqui. Tranquilo? V para baixo. Ele fala que, basicamente, essa distância aqui entre o base do vetor e aqui vai ser igual a 2U. Dá uma olhada, que ele fala que é igual essa parte aqui. Se você contar os quadradinhos, você vai ver que toda essa distância vale 2U. Tranquilo? Basta você ver no quadriculado, está no enunciado tranquilo. Sendo U a unidade de medida em módulos desses vetores, podemos afirmar que, então agora é uma soma vetorial, galera, lembra? Como eu somo vetores. Vamos lá, a gente vai aprender isso agora. Eu vou usar a regra onde eu coloco o final de um vetor no começo do outro, começo no final, e o espaço vai ser o vetor resultante, que é isso que ele quer, né? Quando eu somo vetores, eu estou calculando o vetor resultante, tá bom? E quando eu desmembro ele, eu estou calculando as projeções dele, como a gente viu no exercício do plano inclinado. Então agora aqui é um caso de vetor resultante. Vamos lá. Ele quer o vetor A menos W mais V. O A, vamos desenhar o A. A regra do paralelogramo, a regra do polígono, perdão. O A está aqui. Só que agora eu quero um menos W. Quando ele fala menos W, ele está falando do vetor oposto, ou seja, é o vetor no sentido contrário do que ele mostra aí. Então é como se eu pegasse esse W e invertesse ele, fizesse esse vetor aqui. Esse é o oposto do vetor W. Ou seja, eu vou jogar o oposto do vetor W aqui. Como vocês podem ver no enunciado de vocês, eles são paralelos e eles começam e terminam no mesmo lugar. Ou seja, eu posso afirmar que eles têm o mesmo módulo. Se eu estou somando um vetor de mesmo módulo no sentido oposto, eles se anulam. Essa parte aqui é igual a essa, ou seja, isso vai ser igual a zero. O vetor resultante, vamos somar agora com o V. Então, 0 mais esse V, ou seja, o vetor resultante só pode ser igual ao V. E o V é, lembrando que o vetor a gente precisa definir módulo, direção e sentido. Então, é 2U? É 2U, a gente viu, vai ser igual ao V. Sua orientação é vertical para cima? Não, ele vai ser igual ao V, ó, é mais V. Então, a sua orientação é vertical para baixo. Que já é logo em seguida é a alternativa B, essa é a alternativa correta. Olha lá, é 2U, exatamente, a medida do vetor V, né? E sua orientação é vertical para baixo, certinho, é a alternativa B, porque o vetor resultante vai ser igual ao V. Se eu tivesse ligado aqui, repare que eles se anulariam, e aí tudo que sobraria seria o V mesmo, né? Esses vetores se anulam, ficam igual a zero, mas o V, o vetor resultante vai ser o V
Não tem segredo nenhum. O cálculo de vetor é mais vocês pensarem, você sempre tem que levar em consideração essas três propriedades do vetor: módulo, direção e sentido. Os três precisam ser levados em consideração na hora de somar vetor, tranquilo? Isso aí, galera.